A gente vai falar hoje a respeito de certidões de distribuição, tá? Deixa eu só fazer uma abertura rápida para quem não sabe o que é, ou para quem sabe superficialmente o que é. É um tipo de processo que dentro da nossa atividade de rotina aqui na empresa, vocês não participam diretamente, porque acontece bem na parte administrativa de fechamento e materialização, de confecção de contratos e etc. Tá? Então, mas é bom que vocês saibam por quê. Se um dia nós emitirmos as certidões em nome do seu cliente comprador e aparecer algum apontamento que derrube a negociação, que cancele a negociação, tá sem cadeira? Tá tranquilo? Que cancele a negociação, você já vai saber o porquê e os motivos. Porque não adianta virar para você, a sua negociação caiu, você foi lá, você captou, você visitou 3, 4 vezes, tempo, combustível, reuniu a documentação e na hora de fechar não prosperou. Por quê? Se você não tiver um porquê, as coisas não fazem sentido. A gente tem que entender esses porquês. E a certidão de distribuição é a investigação jurídica que a gente faz em nome dos vendedores do imóvel para saber se eles estão aptos a vender. Então existem alguns apontamentos que seguram a negociação, que impedem a negociação de prosperar, e a gente vai falar hoje que tipo de apontamento é esse, tá? Graças a Deus, no nosso processo, muitas negociações não prosperam por causa desse tipo de apontamento. Elas acabam indo no nada consta, certidões limpas e etc. Que continuemos assim. Mas porque quando a gente faz uma visita e o cliente fala, eu quero fechar, que é uma das palavras que os corretores mais gostam, isso eleva a nossa expectativa de tal modo que quando aparece um apontamento na certidão que derruba o negócio, negativamente o próximo passo da expectativa é a frustração, tá? E a gente se frustra. Quem não tem controle da frustração entra em depressão. Quem não controla a depressão, morre. Então a frustração é a primeira porta da morte, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Vou dar alguns recados rápidos de rotina, a gente aproveita para ter todo mundo junto, para poder fazer alguns alinhamentos nesse sentido. O controle do ar tá aqui, é esse? Se estiver muito gelado, avisa, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui na nossa equipe, não precisa dar nomes, mas só para ter a título de exemplo, corretores que começaram muito forte na locação e tinham um princípio, não um bloqueio, mas uma dificuldade, mas algo mental em relação à venda. E também tem corretores que se especializaram em venda e tiram um pouco o pé da locação, isso é normal, tá? Mas esses corretores que começaram na locação e começaram a vender, foi um passo que deu. E começou a vender com facilidade, com rotina, tá? Isso para justificar que as dificuldades e às vezes os impedimentos estão dentro da nossa própria mente. É igual hoje você está surfando uma onda de compra e venda entre 250 e 500 mil, e isso é a sua rotina de fechamento. E às vezes você pensa, fala, poxa, eu queria fechar 1, 2, 3 milhões, potencializar o meu comissionamento, tá tudo bem, mas às vezes dentro de você tem alguma limitação, tem algum impedimento. Então isso está na mente. Quero dizer para vocês que esse destravar é mental, tá? E essa limitação às vezes você traz de passado, das próprias inseguranças, de não achar que é merecedor e por aí vai. Então nesses treinamentos, indiretamente, o que eu tiver de ferramentas que destrava a mentalidade para geração de prosperidade, para potencializar a prosperidade na vida de vocês, eu vou lançar pílulas nessa rotina para que a gente vá se destravando e vá crescendo juntos. Porque se você fecha uma venda de 3 milhões, às vezes é 3, 4 negócios em um, você economiza tempo, prospera mais rápido, vai para o próximo nível mais rápido e por aí vai. Tá? Então, uma dica que eu sempre utilizei, em qualquer situação que eu não esperava que acontecesse tão rápido, em mesas de reunião que eu sentei, que eu não esperava sentar, em portas que se abriram, que eu não esperava que se abrissem tão rápido, eu não me achava merecedor de estar naquele lugar, por falta, às vezes, coisas da minha mente, e eu sempre me posicionei em agir com naturalidade. Vai para uma visita de 1 milhão, para uma captação de 2 milhões, vá com naturalidade.
Porque o cliente é um ser humano como o outro cliente, ele só tem algumas exigências diferentes e foram essas exigências que levaram ele para esse nível de milhões. O cliente de 250 mil é o mesmo ser humano do cliente de 5 milhões. A diferença é que o cliente de 5, de 10 milhões é um cliente que não tem tempo. E se ele não tem tempo, ele é mais exigente, ele é mais objetivo. Então não vai dar para você ficar dando muita volta, falando muito. Não, é objetividade, faz a captação, cadastra. Então o cliente visitou, a proposta é essa, é sim, sim, não, não, aceita ou não aceita? Às vezes a gente vê várias voltas, várias conversas, vai e vem desnecessárias, não seja desnecessário. Se o cliente é de alto padrão, precisamos ser objetivos, tá? Mas agir com naturalidade. Então, teste, vai com frio na barriga, faz uma captação de 10 milhões, acha um proprietário de 5 milhões, cadastra, vai com medo mesmo e vai desamarrando, tá? O significado da palavra desenvolver. A gente precisa desenvolver ferramentas e conhecimentos que a gente ainda não tem para ir para o próximo nível. E quando a gente está envolvido, sabe múmia que fica enfaixada? Ela está envolvida com aquela faixa. Desenvolver é tirar aquela amarra que está te segurando. Então a gente precisa se desenvolver de algumas amarras que a gente traz do nosso passado, da nossa infância, das nossas limitações, das nossas guerras, e isso está na mente. A gente precisa assumir o controle da nossa mente. Está na minha mão o que eu como, o que eu penso, se eu faço, se eu não faço. Eu sei o que eu tenho que fazer, mesmo assim eu não faço. Eu estou no controle que mesmo assim eu não faço. Se você sabe o que você tem que fazer e não faz, você é um irresponsável. É uma palavra pesada, mas é a verdade. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas mesmo assim eu não faço. É irresponsabilidade, indisciplina e por aí vai. Então a questão de ir para o próximo nível dos fechamentos para potencializar a prosperidade de vocês é um destravar. Daqui a pouco você vai ver, você vai estar vendendo 1 milhão com rotina, 2 milhões com rotina, como você vendia, 250, 300 mil. E nada mudou. Só você que subiu um degrau. Tá? Segundo ponto. O que é importante? A gente precisa não perder a nossa personalidade, a nossa sensibilidade, o nosso caráter, não ser pessoas falsas ou superficiais, mas a gente tem que entender e atender o nosso cliente com a perspectiva de visão dele. Ponto. Sempre que você estiver diante de um cliente, numa conversa de 5 minutos pelo telefone ou presencial, a gente tem que entender qual é a perspectiva de visão dele e não tentar impor a nossa vontade, o nosso formato, a nossa condução. Então, se ele gosta de um imóvel com vista para a natureza, essa é a perspectiva de visão dele. Não tenta enfiar a goela abaixo um imóvel que não esteja a esse alinhamento. Então, o que eu escrevi aqui é alinhamento e adaptação o tempo todo. Adaptação e observação. Eu estou observando o meu cliente. Ele entra no imóvel, eu tenho que observar como ele anda, como ele olha, que detalhe que ele repara. Eu percebi que aquele rodapé está caído, deixa eu ver se ele vai reparar sim ou não. Sempre por observação. Eu tenho que tirar o meu óculos e colocar o óculos do cliente para enxergar com os olhos dele aquilo que ele está vendo. E se ele achar feio, ele acha feio. Então eu tenho que me adaptar àquilo que ele achou feio, que ele não gostou, aquela falta de acabamento, sim ou não. Tá? Então a gente precisa gerar essa adaptabilidade. Existem profissionais no mercado que querem enfiar as coisas, os produtos nos clientes goela abaixo, na força, e não é pela força. Tá? É pelo convencimento, pelo alinhamento de expectativa e por alinhar essa ótica de enxergar como o nosso cliente enxerga. Ponto número 4. O terceiro eu vou deixar para o final. Eu tenho uma preocupação muito grande, a gente está crescendo a nossa equipe de corretores todos os dias, existem pessoas que estão chamando no atendimento, a Suelen está agendando, está criando rotina e roteiros para poder fazer integrações, entrevistas de alinhamento. Eu não quero que vocês se enganem, que vocês invistam tempo de vida, fôlego de vida em algo que não vai prosperar. Por isso que a gente libera 90 dias que você trabalhe sem Cresce, para que você venha tirar o Cresce após esse prazo, para você ter certeza se é isso que você quer. Tá? Então, assim, às vezes você está aqui para comprovar algo para a família, você está aqui porque você está tentando, porque você está forçando,
Você precisa descobrir o porquê que você nasceu. Se você tem uma sensibilidade voltada para pessoas, essa profissão é ideal. Se você é bom ou boa em relacionamento, em atender o cliente, resolver o problema, tem essa facilidade, gerar familiaridade, é uma profissão ideal. Então não pode ser pesado, tem que ser leve. Quando você vai chegar no final da vida e você vai descobrir com 60, 65, 70 anos que você nasceu para fazer aquilo e você passou a vida inteira fazendo outra coisa. Então eu vou ter esse compromisso da gente conversar diretamente e individualmente para que você não se engane. E se enganou, que seja por tempo determinado, estanque e vai para o próximo passo. Tá? Porque o nosso propósito aqui da Almeida Tito, até para escrever na parede, está se consolidando no princípio de geração de prosperidade na vida de vocês. Seja colaboradores ou corretores. E como que eu faço com que vocês gerem prosperidade na vida de vocês? O que é prosperidade? Prosperidade não é dinheiro, prosperidade é ausência de necessidade espiritual, financeira, sentimental, saúde. Se você tem tudo isso sob controle, você é uma pessoa próspera. Se você falta um desses ingredientes, pode ser que a sua prosperidade não esteja na plenitude. Então o nosso propósito é a geração de prosperidade. Por isso que a gente vai ter pílulas, pitacos espirituais, materiais, financeiros, de saúde, etc. Para que a gente trabalhe todas as frentes, não só o dinheiro. A gente não quer atrair corretores por causa de dinheiro, porque a comissão é 50% de 1 milhão, 30 mil reais na sua conta. O nosso ambiente vai estar prejudicado. A nossa atração tem que ser pela transformação, pela mudança de vida, pela geração da prosperidade. E a gente só vai prosperar e subir ao próximo nível, essa prosperidade que vai transbordar. Transbordar significa vazar por cima. Que vai cair na vida de vocês, vocês vão levar isso para a casa de vocês e levar a família de vocês e os seus para o próximo nível financeiro, qualidade de vida, e vai fazer sentido. Tanto é que a gente vai ter um tempo determinado e observar a vida das pessoas, e quem não estiver prosperando está desalinhado ao propósito da empresa e precisa olhar e voltar o foco para aquela pessoa para saber o que está acontecendo, porque tem algo de errado. Porque a nossa terra ela é fértil para a geração de prosperidade. Qual que é a sua semente? A terra é essa empresa. Eu sou o arador. É eu que trato a terra, é eu que venho à noite tratar essa terra, colocar um remédio para matar as pragas, que coloca o fertilizante, etc. E o que é isso? É a nossa mídia digital, é a nossa estratégia, é o nosso treinamento. Isso é tratar a terra. E quando você lançar a sua semente, que seja de capim, trepadeira, sei lá, aquele mato que cresce do dia para a noite. Porque quando você lançar a sua semente, é rápido para frutificar. E o que é a semente? É a captação. Você faz a captação de um imóvel no mercado e lança essa semente cadastrando ela no sistema. Se você planta com um pouco mais de profundidade, rega da forma certa, que é a qualidade do seu anúncio, que é a qualidade das suas fotos, um anúncio completo, se você vai regando essa semente, a terra ela é suficiente e poderosa para gerar esse fruto mais rápido. O fruto é a negociação. Na verdade, o fruto é a prosperidade. Você plantou, cresceu e colheu o fruto. Que esse processo seja breve. Então, a sua captação tem que ser de qualidade, que é a sua semente de qualidade para dar um fruto de qualidade. Então, a gente vai estar sempre focado nesse propósito para que vocês prosperem e vão ao próximo nível com velocidade. Tá? Existe um texto bíblico que existe um povo no passado que era para ficar 40 dias no deserto, ficaram 40 anos. E foram eles mesmos que determinaram o tempo em que eles ficaram lá. Então tem coisas que a gente está vivendo na nossa vida que somos nós que determinamos o tempo para acabar, para começar. Então a gente está no controle. Então não aceite, não reclama do que você permite. Tem coisas que estão acontecendo na vida de vocês que vocês permitem, seja desconforto ou não. Tá? Então o tempo está nas nossas mãos. Então se você pode prosperar e ter a plenitude de prosperidade, condição financeira, viajar, comer onde quer, comprar o que quer daqui 10 anos, por que não o ano que vem? Está na nossa mão, se está na nossa mão o tempo. E aí tem gente que começa a se distrair com outras coisas. Se você está na corretagem, foca 100% do tempo na corretagem. Foca em lançar as suas sementes o tempo todo. Não perde tempo olhando status, stories, vendo coisas que não agregam valor para você. Não perde o tempo tentando achar um plano B de trabalho para gerar uma migalha de renda onde você pode ganhar 10, 20, 30 mil reais por mês aqui. Às vezes você quer criar um plano B porque não sei o quê. Quem tem plano B não vence, porque você tem sempre uma muletinha ali que se não der aqui, ali dá.
pinga, mas não seca. Sabe essa visão de escassez? Ou você pula de cabeça ou você não vai. Porque você está se enganando, o tempo está passando. Quem me dera se eu tivesse começado na corretagem como o Jonathan está começando com 19 anos. Entre aspas, porque tudo acontece na hora certa. Os processos que eu passei enquanto não fui corretor foram necessários para eu estar aqui. Mas quanto mais sei... O que o Jonathan tem de vantagem em relação a todos nós? O tempo. O maior diferencial de competitividade que ele tem em relação a gente é o tempo. Ele tem tempo em nosso favor. Ele tem mais tempo para poder produzir e prosperar mais rápido. Com 25 anos pode ganhar 30 mil reais por mês e a família que desconfiava no começo fala, nossa, uau! 30 mil é uma referência, pode ser 10, pode ser 100, depende da gente. Depende da frequência em que você escolher produzir. Frequência, rotina. É nítido o faturamento de quem está todos os dias e de quem não está todos os dias. Eu não tenho capricho nenhum, a gente nem tem estrutura às vezes para estar com todo mundo todos os dias, tá? Eu não tenho nenhum capricho, o dinheiro está na rua, o dinheiro está na captação, está no porta a porta, está no bater, no captar, no fotografar, no cadastrar. Mas se você tem uma hora para começar e uma hora para terminar e todos os dias, por tempo determinado, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, você faz aquilo, você vai fazendo ajustes finos e vai melhorando todos os dias. Eu digo por números, a gente não trabalha por emoção. Hoje eu tenho métricas, eu consigo enxergar quantos imóveis o corretor cadastrou por um relatório de sistema, quantos clientes ele atendeu por um relatório de sistema, quantas locações, vendas e administrações ele fechou. E consigo entender frequência, falar, pô, não está prosperando. Por que não está prosperando? Porque não tem rotina. Quando eu olho para o outro que está todo dia, para outra que está todo dia, e está fazendo média de 10, 15 mil reais por mês nos últimos 180 dias, a rotina justifica. E eu não tenho capricho de vocês estarem aqui ficar olhando, o Vitor quer que a gente esteja lá. Não, porque eu estou criando um negócio, porque enquanto essa empresa depender de mim para funcionar, a minha liderança está prejudicada. Eu tenho que ficar uma semana fora e tudo funcionar como se eu estivesse aqui. Aí a liderança está alinhada, sabe? E você não tem que vir aqui para mostrar, que você tem que vir aqui para produzir, para lançar a sua semente e prosperar, porque os seus resultados vão justificar o seu alinhamento, tá? Falando disso, eu escrevi, se você soubesse apenas 5% dos planos que estão desenhados para você, você abandonaria agora qualquer coisa que mantém você longe do seu propósito, da sua atividade. Então não se distraia com coisas que não vão te levar onde você quer chegar. Imediatamente, isso eu estou falando porque se vocês não criarem esses pontos de visualização, a vida não faz sentido e vocês não vão prosperar. E se vocês não prosperarem, eu não encaixo o propósito da empresa. E aí não faz sentido para mim estar com essa porta aberta. Se eu não ver que vocês estão prosperando, que vocês estão crescendo, eu vejo nos pequenos detalhes que vocês estão prosperando. Não só na liberação de comissão, que eu anoto o pagamento daquela comissão todos os dias, mas em pequenos detalhes. Prosperando na sabedoria, no conhecimento, vejo o corretor vendendo a administração, que acabou de começar, eu fico impactado e muito feliz. Fala, nossa, mas por 2% a mais, por que o senhor não fecha o garantido? Eu falo, caraca, nem eu vendi assim. E eu fico feliz, porque está prosperando na sabedoria, está crescendo, é uma semente que está plantando, daqui a pouco a prosperidade chega, é coisa de pouco tempo. Então não se distraia. Pílulas e conhecimento e conteúdo para que a gente tenha um alinhamento. Se você não sabe para onde você vai, não tem por que você ter disciplina e foco hoje. Se você não tem um porquê daqui 3 anos, eu quero estar aqui, morando nesse lugar, ter viajado para esse lugar, ter frequentado esses restaurantes, comprando roupa nessa loja específica e andando com o carro X. Se você não tem um projeto, ele está devidamente escrito, colado na parede, para você olhar todos os dias, não vai fazer sentido você ter rotina aqui. Não vai fazer sentido você lançar suas sementes todos os dias, porque você não sabe para onde você está indo. Um clichêzinho breve de mercado, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então se você vê uma oportunidadezinha aqui, você vai e faz, uma outra ali você vai e faz, porque você não sabe para onde você está indo. Você não tem plano, não tem projeto de nada, não quer estar em 3 anos em lugar nenhum, em 5 anos em lugar nenhum, porque do jeito que tá bom, onde eu moro tá bom. É o espírito de Gabriela, que precisa ser exorcizado imediatamente. Você não nasceu assim, não vai viver assim, não vai morrer assim. A gente está aqui para crescer, nos multiplicar e nos transformar o tempo todo. Então a gente vai bater firme nesse alinhamento, nessa falta de engano,
que vocês não vão se enganar, porque se vocês estiverem se enganando, eu vou ajudar vocês a se alinharem em outra atividade, porque eu não estou aqui por mim, estou aqui por vocês. Então, se vocês estão se enganando, eu vou focar para interpretar por resultados, por motivação, o que está acontecendo. Porque não tem problema. Se você está aqui como corretor ou colaborador e está se enganando, você está perdendo o seu tempo. E se a minha função é destravar para que você prospere, não é aqui que você vai prosperar, eu vou te ajudar a prosperar onde você precisa ir. Que às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho, tá? Então não se distraia. Ponto número 6. Informou o proprietário de um possível comprador ou locatário sempre que declinar ou desistir, notificar imediatamente o proprietário. A gente trabalha com o sentimento de ansiedade e expectativa. Quando você liga para o seu proprietário, eu sei da correria de atendimentos, cadastro, essa rotina ela é muito agitada. Mas quando você liga para o seu proprietário e agenda uma visita, ou de qualquer maneira ele fica sabendo que tem aquela visita de locação ou venda, estando no imóvel ele ou não, terminou a visita, o cliente deu sim, sim, não, não, envie uma justificativa para ele, porque a negativa do cliente às vezes é uma ferramenta, é uma brecha para você ajustar preço, para você alinhar a expectativa. Visitei 3 vezes, os clientes não fecharam. Por que não fechou? Porque está 10% acima do preço médio da sua região. Nós aprendemos no último treinamento como fazer a avaliação de preço médio de imóvel. Então esse é o momento. Aí você tem proprietários, esses dias eu recebi indiretamente uma crítica de um proprietário de carteira que é nosso cliente, que visitaram um imóvel dele, saíram da visita, ele sabia que tinha visitado, ele criou uma expectativa, porque ele é imóvel da família, mas aquele era ele que receberia os aluguéis. Então ele criou uma expectativa de renda, o cliente desistiu e ele não foi informado que o cliente desistiu. Ele veio saber por um terceiro que aquele cliente tinha desistido. Então é o seguinte, fez a visita, por isso que você tem que ter rotina. Por isso que você tem que chegar no escritório de manhã, agenda suas visitas a partir das 10 da manhã, às 8h30, 9 horas, esteja aqui, planeje o seu dia e no final do dia esteja aqui para encerrar o seu dia. Para preencher as suas fichas de propostas, para fazer os seus cadastros e para dar os feedbacks para os seus proprietários. Quebra essa frustração. Proprietário, seu José, João, Maurício, não importa. Boa noite, tudo bem? Fiz a visita com o cliente, mas infelizmente ele não vai avançar porque está faltando um armário no quarto do solteiro e é essencial. Será que se esse realmente for o fundamento, é a hora dele falar, não, eu faço um armário, dou 60 dias de carência no aluguel para ele fazer o armário, na venda, o que é? Só para a gente não frustrar os nossos clientes, sempre dar o feedback de sim, sim, não, não. E essa verdade é importante para ele. Automaticamente, se o cliente diz que vai fechar e vai prosseguir, você vai ligar para ele, vai dizer, pedir os documentos e vai para fechar o negócio. Agora, se o cliente não fecha, não esquece. Se ele não escolhe aquele imóvel, não esquece de ligar para o seu proprietário e avisar que o cliente está retrocedendo e por que está retrocedendo. Apuração de renda no processo de locação. Não serão aceitos mais extratos com foto. O cliente vai lá no banco, ele tira um extrato de 90 dias no caixa eletrônico, imprime aquele extrato enorme, aí ele sobe em cima da cadeira na mesa e bate a foto e manda pra gente. A apuração de renda informal, quando é olerite a gente encaixa, quando é imposto de renda a gente identifica rapidamente, porque o documento vem ali em PDF fácil de entender. Agora, quando é renda informal, os nossos departamentos precisam olhar cada entrada e cada saída e fazer a média de renda dos recebimentos daquele cliente por mês. Se eu tiver um negócio quilométrico numa foto minúscula, o que vai acontecer? O seu processo de locação vai demorar para fluir. Então, quando você de fato receber, até verifica se é necessário nas relações de documentos, quando for extrato bancário dos últimos 3 meses, dos últimos 90 dias, escrever embaixo, obrigatoriamente em PDF. O cliente é só entrar no Internet Bank pelo computador, emitir em PDF. Se ele não tem o filho, alguém entra e faz isso. Aí ele manda uma foto enorme. Então já estou avisando vocês que se porventura vocês receberem o documento do seu cliente e vir esse extrato enorme, você já bloqueia ele e pede em PDF.
Se os departamentos receberem diretamente pela esteira de contratos e se você perceber que a sua pasta está demorando um pouco mais, verifica o que está acontecendo e ajuda a cobrar o seu cliente. Então, que todos os extratos sejam enviados em PDF para apuração de renda informal. Nós precisamos alinhar o nosso ponto de comunicação. A gente fala isso várias vezes, vamos falar muitas vezes. Às vezes a gente aceita determinadas questões da nossa vida pessoal e profissional por medo de falar a nossa verdade para o outro. Chegou para mim que houve uma inconsistência, não aceitaram uma insatisfação em relação à taxa de R$500 que o cliente desiste da locação e vocês como corretores receberiam somente 20%. Houve uma insatisfação. E essas insatisfações, esses pontos de alinhamento, chegam para mim em reunião semanal. Disseram que um pouquinho mais seria interessante. Então comecem a falar a verdade de vocês para quem resolve o problema. Fala, poxa, eu não achei legal, a sua verdade é importante. Se você acha que tem que ser 70% para você e 30% para a empresa, coloque a sua verdade, porque ela é importante para a gente tomar decisão. Sendo assim, aumentamos o percentual, porque a verdade chegou depois, porque se ela tivesse sido dita antes, teria sido ajustado antes. Chegou para nós e ajustamos que em caso de desistência e caso jurídico consiga os R$500 na desistência da locação, 40% desse valor vai ao corretor de imóveis e não mais 20%, como foi dito no último treinamento. Tá? Que fique claro isso. Então aumentou 20%. Ponto número 9, não anunciar imóvel para locação e venda no mesmo anúncio. Isso ainda está acontecendo. E a gente precisa entender somente o porquê não fazer isso, porque só vai fazer sentido se a gente entender o fundamento. O cliente que está procurando imóvel para alugar, se ele ler um anúncio que você colocou preço de locação e preço de venda, condição no texto de locação e venda, ele não aluga, ou ele aluga com mais receio, ou é uma negociação mais travada. Porque o que gera na mente dele? Estou alugando um imóvel, vou gastar com mudança, se for empresa pior ainda, porque a mudança de empresa custa muito mais caro do que a mudança pessoa física de casa. Vou gastar com a mudança, tenho tempo, desgaste nessa mudança para chegar daqui 3, 4 meses o proprietário vender, vai me pagar a multa? Tudo bem, mas e o esforço, e o desgaste? Estou trabalhando, tenho que mudar de novo. Ele tem grande chance de não alugar o seu imóvel. Então faça 2 anúncios do mesmo imóvel, um para locação e um para venda. Por quê? Quando ele procura imóvel para alugar, ele aplica um filtro no sistema de pesquisa que ele clica locação. E quando ele clica locação, só vai aparecer imóveis de locação naquela pesquisa. Não vai aparecer imóveis de venda. Então ele não vai ter acesso inicialmente a essa informação e a sua locação vai fluir com mais tranquilidade. Tá? Fazer um anúncio só às vezes é mais rápido e mais tranquilo, mas a ideia é sempre fazer 2. Proprietário quer alugar ou vender. Ok, pega as condições e faz 2 anúncios, um de locação e um de venda. Existe um livro chamado A Arte da Guerra. É muito bom, se quiserem anotar para ler. A Arte da Guerra ela ensina vocês a conhecerem o seu inimigo. Por analogia, não estou dizendo que o nosso cliente comprador, locatário ou proprietário é o nosso inimigo, não estou dizendo isso. Ele só vira o nosso inimigo quando ele quer mexer no nosso ganha-pão. Aí fica um pouco mais difícil. Mas a princípio ele é o nosso cliente, mas por analogia a gente pode entender ele como inimigo para uma analogia do próprio livro. E ele diz que quando você conhece o seu inimigo, você já tem 50% da sua guerra vencida. Porque você só vai desenhar uma estratégia de vencer ele, porque você já sabe como ele age, que ele vem pelo lado direito, não vem pelo esquerdo, que ele agiu assim, você já sabe como ele vai fazer lá na frente. Então a gente precisa começar a observar mais as pessoas e conhecer o nosso cliente como ser humano, com a perspectiva deles, para a gente começar a se armar melhor e vencer com mais facilidade. E quando a gente vence, é o contrato assinado, é a comissão na conta.
Não vamos forçar ele a comprar o negócio que ele não quer, não é isso. Não vamos ocultar a verdade de uma instabilidade para que o negócio saia e eu receba o meu dinheiro. Tem que ser limpinho, tem que ser limpo, senão não gera prosperidade também. Então a gente precisa começar a observar mais, falar menos, deixar o cliente falar mais. Tá? Tem um ponto aqui que vai ficar para o final propositalmente, mas que a gente vai falar exatamente disso. Ponto número 11 que eu escrevi. Sempre que você depender, por isso a captação ela é muito importante. Nós temos 3.500 imóveis cadastrados, eu espero baixar 10% no mínimo com a atualização que o André vai começar a fazer. O André vai ligar, já começou? Já fiz 60 contatos, para verificar se o imóvel está disponível sim ou não e confirmação de preço. Está indisponível, ele já vai excluir o anúncio, se for venda, e se for locação vai suspender. A gente tem uma carteira mais atualizada que você receba ali desalinhado ao pedido que está sendo feito. Porque senão você recebe de um imóvel que já foi vendido ou alugado, gera frustração de novo no nosso cliente e a gente já começa perdendo, porque a primeira impressão é que fica, se a gente puder começar ganhando é melhor. Então, o segredo de tudo está na captação. Captação com qualidade, velocidade, carteira farta, com diversos tipos de produto, até que você niche. Ah, eu quero nichar só nesse tipo de imóvel, mas eu estou começando agora, começa com tudo, para você pegar o gosto naquilo que você gostou mais e focar naquilo. Então, sempre que você depender do 50, da captação do colega, da parceria do colega, são pessoas e pessoas enxergam e agem do mesmo jeito. Até o dia que nós tivermos uma cultura empresarial dentro dessa empresa devidamente consolidada, a gente vai ter esse tipo de instabilidade. Quando você precisa fazer um 50, você depende do time do colega, porque às vezes ele age de uma forma mais devagar que você, da indisposição do colega em fazer uma parceria, que está errado, porque o nosso foco não é a gente, é o cliente. Às vezes você quer fazer um 50, mas o outro colega está escorregando porque ele não quer fazer a parceria. Ou ela não quer fazer a parceria, quer vender sozinho. Porque o foco está nela ou nele, no bolso dele ou dela, e não no cliente que precisa ter um problema resolvido. Isso é alinhamento cultural dentro da empresa. Então, saiba que se você não tiver uma carteira farta para atender os seus clientes, e se você precisar depender de um colega, você vai ter que depender da frequência dele, da velocidade dele, e tá tudo certo. Porque ele não caminha na mesma velocidade que você, ele não age na mesma velocidade. Às vezes ele vai querer dar uma seguradinha para ver se não cai um cliente para eu fechar direto. Então, pessoas. Tá? Então tente não depender de parcerias, mas se precisar, ela é natural. Mas se você não depender de parcerias mesmo que internas, você vai fluir mais rápido. Tem o proprietário, tem o comprador, vou que vou na proposta, aprovei documentação e vou para contratos. Tá? Suporte em relação a recebimento de proprietários aqui no escritório. No que for relacionado a vendas, a proposta, a explicação de processos de financiamento, escritura, time, prazo, geração de segurança, eu sempre vou estar à disposição com o horário agendado com esse cliente. Tá? Esses treinamentos estão acontecendo para que vocês recebam ferramentas e possam receber os seus clientes na mesa de reunião e vocês entregarem a segurança que eles precisam, porque vocês já têm informação. O seu processo começa aqui, termina aqui. O prazo aproximado é X, cálculo de documentação, se a avaliação está acima do preço, por quê? Por causa disso, porque já aprendeu a fazer a avaliação. E sempre que for de locação, o proprietário quer vir aqui, ótimo, porque ele quer... Se o proprietário pede para vir aqui, ele está pedindo para sentir segurança. Ele só não está dizendo isso. Será que eu posso ir lá para a gente conversar a respeito dessa administração? É claro, eu já ia convidar o senhor para vir aqui. E quando vir um proprietário e vocês precisarem de auxílio para vender a administração tradicional, aluguel garantido, assessorias, não importa, agende com a Suelen nesse primeiro momento. Por quê? O cliente ele precisa se fidelizar. E o agendamento, se possível, com um pouquinho de antecedência, 1, 2 dias para ajuste de agenda.
Porque o cliente ele precisa se familiarizar com alguém do administrativo, porque depois da assinatura do contrato de locação, não é que você lava as mãos, mas o nosso foco é que você continue produzindo. Você vai receber a renda fixa porque ela não vai fechar para vocês. Ela vai auxiliar vocês a fechar o negócio, porque se ela fechar, a renda fixa é dela. Ah, mas chega no administrativo e eles vendem a administração. Você teve da captação do imóvel até o dia do preenchimento da ficha para vender a administração. Não vendeu, quando chegou lá vendeu, tá ruim? A empresa tem plano A, tem plano B. A gente tem que tentar até o último. E se chegou na frequência de tradicional, o nosso administrativo pode tentar converter para o garantido para potencializar a taxa, para gerar mais valor e por aí vai e tá tudo bem. Tá? Então ela tem que auxiliar nas visitas dos proprietários na imobiliária, o corretor tem que estar presente na reunião, senão não faz sentido. Ah, o proprietário precisa ir lá, a Suelen atende, alguém vai atender, alguém vai fazer para mim aquilo que eu deveria fazer. Então o seu proprietário vai vir na sexta-feira, 10 horas da manhã. Suelen, consegue receber esse proprietário comigo? Consigo. O proprietário vem às 10. Eu estou junto com a Suelen, sentei na mesa e vamos tratar com esse proprietário. Interpretar traumas, dores, tentar fechar a administração no melhor formato e por aí vai. Existe um ponto que ele acontece às vezes com rotina, mas a gente não tem muita instabilidade nesse sentido. Vou falar para vocês a respeito do sinal de compra e venda. Os bancos, às vezes, solicitam de 10% a 20% do valor do imóvel como entrada. E às vezes os proprietários estão vinculados a essa informação, mas não necessariamente sempre vai ser 10% a 20%. Quer dizer, se o cliente tem uma carta de crédito de valor maior, ou tem uma carta de crédito do valor total, tudo depende, tá? E às vezes você, imagina que você está numa operação de 600 mil reais e o seu cliente tem 100 mil reais de entrada e a nossa comissão é 36. Eu vou dar uma dica para vocês nesse primeiro momento, que é, quando for formalizar a proposta, já retire dos 100 mil reais de entrada os 36 mil da comissão. Formaliza uma proposta de 64 mil reais de entrada e 500 mil reais de financiamento. Se caso for assim, na nossa rotina acontece muito pouco. Na nossa rotina você termina a visita, preenche a ficha, já envia para o jurídico, aprova crédito se é à vista, já vai para a escritura. Quando o cliente, proprietário, vendedor recebe a minuta, já está com a comissão desmembrada. E aí, dependendo do valor que você gerou nesse atendimento, você vai dar margem para ele querer negociar metade da comissão agora, metade quando sair o financiamento, ou metade agora, metade na escritura, porque se ele tem algum receio de te pagar é porque você não entregou 100% do valor ou o trauma de passado dele é muito grande. Tá? Então é sempre bom a gente ter esse controle. Se você vai perceber, porque se você conhecer o seu cliente antes de começar a transacionar com ele, você já sabe que ferramenta vai utilizar. Você chega para visitar, o cliente pergunta, qual que é a sua comissão? Nem oi, tudo bem? Já quer saber a comissão? Você já cria uma frequência para saber que a preocupação dele está na comissão. Então, a gente vai ter que ir por um caminho específico em relação à comissão. Tá? Então, se perceber que tem alguma instabilidade com aquele cliente, já envia a proposta com a retenção desse valor. Pode ser uma estratégia para resguardar que recebamos 100% da comissão na assinatura do instrumento particular, que é o que acontece com 90% dos nossos contratos. Sábado, às 13 horas, a geladeira do escritório vai ser desligada para um processo de descongelamento. Até sexta-feira, quem tem coisas guardadas, tirem, porque se não tirar, elas vão estragar e no domingo vai jogar tudo no lixo, ok? Avisando com antecedência para a gente não receber nenhuma retaliação depois que jogou fora e não avisou. Beleza?
É isso, esses são os temas de recados iniciais de rotina. Vamos iniciar o tema do nosso treinamento, que são certidões de distribuição. Eu vou adiantar o tema do próximo treinamento para justificar rapidamente que o próximo treinamento nós vamos estudar cláusula a cláusula do nosso contrato de compra e venda, na nossa promessa de venda e compra. Por que promessa de venda e compra vai ser o documento que nós vamos estudar com mais rotina? Porque aquilo que a gente mais assina é promessa de venda e compra, então vai ficar mais familiar, tá? Hoje nós vamos utilizar somente a cláusula terceira, tá? Tá na primeira folha no verso. Se vocês puderem abrir. Vamos lá. Cláusula terceira, da apresentação das certidões de distribuição. A empresa de intermediação qualificada na cláusula 7ª deste instrumento, a empresa de intermediação somos nós, tá? Nós temos a função de aproximar as partes e materializar o negócio, mas a gente também emite certidões de distribuição para trazer velocidade para o nosso processo. Porque se a gente... Tá faltando? Gente, os recados vão todos no grupo antes do treinamento para providenciar os documentos, tá? Geralmente, tudo que a gente for utilizar no dia do treinamento vai estar na recepção, assina a lista de presença e já recebe o material do treinamento do dia, para que não hajam interrupções, tá? Então, a empresa de intermediação somos nós. Nós solicitamos as certidões de distribuição para trazer velocidade ao processo de compra e venda. Porque se o cliente falar assim, o meu advogado vai emitir as certidões, a gente está sujeito ao time desse advogado. A gente está sujeito à demanda dele. Agora, se a gente assume o controle total da operação, flui mais rápido. Porque a venda é time, enquanto seu cliente está com condições de compra, sinal em mãos, crédito aprovado, ele não pode ficar solto no mercado vendo um monte de coisas aí. Tá? Então, a gente emite as certidões aqui no nosso jurídico para gerar velocidade. Então vamos lá, a empresa de intermediação qualificada na cláusula 7ª deste instrumento já efetivou a emissão de todas as certidões de distribuição em nome do promitente vendedor e imóvel. Eu estou dizendo aqui que já emitiu a certidão porque nós já emitimos a certidão antes de assinar o contrato. Porque se a gente emite a certidão antes de assinar o contrato e nessa certidão apresenta algum apontamento que impede a negociação, a gente nem contrato assina. Então ela tem que ser assinada antes desse instrumento. Há quem faça negociações de aproximar as partes, assinar o instrumento particular, receber o sinal de compra e venda e depois fazer a pesquisa, colocando um termo no texto dizendo que as certidões serão apresentadas até a data da assinatura da escritura pública ou do contrato de financiamento. É risco para o nosso cliente que está pagando. Então a gente rapidamente, por um processo criado, elimina todas as instabilidades, emite as certidões e assina o contrato de compra e venda com pagamento do sinal. O pagamento do sinal, recebimento de comissão 100% tranquilo, para minimizar os impactos daqui a pouco ter que devolver a comissão, ter que devolver o sinal e ter uma guerra gerada sem necessidade. Tá? Então, as certidões de distribuição em nome do promitente vendedor e imóvel. Para garantir que o imóvel e a pessoa do proprietário estão livres e desembaraçados de quaisquer ônus, dívidas e impedimentos que possam trazer risco à presente negociação. Parágrafo 1º. As certidões emitidas para validação deste instrumento são as abaixo justificadas, devidamente atualizadas, em perfeita ordem jurídica. Existe uma regra, pseudo-regra de mercado, de que o prazo de validade das certidões são de 30 dias. Quer saber o prazo de validade de uma matrícula? Vai na data de expedição e veja se está dentro de 30 dias, sim ou não. Tá? Então nós iniciamos uma operação hoje, atualizamos as certidões hoje e por uma questão de proposta, operação, não importa o andamento do negócio, passou-se 90 dias para assinar o contrato. Tem que atualizar tudo de novo. Tá? Todas as certidões devem ser atualizadas novamente. Certidões pessoais.
Essas certidões nós colocamos o CPF dos vendedores, dos proprietários. Se é marido e mulher, se é o homem sozinho, não importa. Tá? Primeira, certidão de distribuição civil e fiscal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vocês vão pegar o jogo de certidão e vão ver a primeira certidão do joguinho. Tá? O que acontece? Qual que é o nosso processo? Nós recebemos a ficha de proposta de venda, 100% preenchida ou não, com todos os documentos ou não. Antes de iniciar a confecção do contrato, ou simultaneamente, geralmente a gente faz simultâneo para ganhar tempo, a gente emite todas as certidões do cliente. Tá? Quando estão todas, nada constam processos ou impedimentos. Ou se consta algum processo que a gente avalia que não é um impedimento, a gente salva todas essas certidões aqui em PDF e encaminhamos para o nosso cliente por e-mail, junto com o contrato de compra e venda para ele avaliar e aprovar. Se encontramos algum apontamento na certidão, já nos antecipamos no e-mail de avaliação. Perceba, comprador, que existiram 2 processos que constaram na certidão, mas já avaliamos e são processos que não apresentam riscos à sua operação. Eu me antecipo, por quê? Se eu não me antecipar, ele vai receber e vai ver 2 processos. Vai ficar com dúvida, com medo, vai responder o e-mail perguntando o que são esses processos. Aí eu vou responder o e-mail, ele viu de manhã no trabalho, respondeu à tarde, foi 1, 2, 3 dias, a negociação está se estendendo muito. Então se eu já posso criar um e-mail autoexplicativo que eu vou gastar 5 minutos a mais para evitar 3, 4 dias, eu já me antecipo. Por isso que o nosso jurídico, contratos, aprovações, tem que ter esse conhecimento mais aprofundado para ser breve. Por que a gente tem que ser breve? Para não perder o negócio e automaticamente você não perde o negócio, não perde a sua comissão. Então, além de vocês entenderem da prática de visita, materialização e fechamento, tem que entender como é que funciona a engrenagem por dentro. Para alinhar frequências, não você falar, nossa, meu contrato está demorando 5 dias para sair. Você emite um juízo de valor sem saber o que está acontecendo, está plantando uma semente e vai colher. Procura saber, quando falar, pô, mas o seu cliente enviou um extrato em foto, já sei que está demorando. Olha, eu fiz as pesquisas, o corretor, pelo administrativo, deve ser informado de cada passo para que não gere expectativas e não fuja da realidade. Se vai fugir da realidade de um processo de contrato, o corretor deve ser informado do que está acontecendo. E falar, olha, no seu caso apareceu uma certidão, apareceu um apontamento criminal, civil, não importa, então a negociação vai ir um pouco mais devagar, que a gente está apurando o que é. Então não vai fluir do jeito que flui quando não tem nada consta em tudo, tá? Então a primeira certidão do contrato é a certidão do distribuidor civil e fiscal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? A grosso modo, no nosso jurídico, no nosso ordenamento jurídico, que é o nome do certo para as nossas regras jurídicas do país, a grosso modo existe processo civil, criminal e fiscal. Você tem previdenciário trabalhista, que também tem certidões. Aqui a gente está falando que são processos cíveis e fiscais. Os fiscais, geralmente é contra os municípios, Estado, União, de impostos que não foram recolhidos, não pagou IPTU, foi para dívida ativa e virou um processo. Tá? Então aqui eu vou emitir uma certidão que vai me dar todo o parâmetro daquele cliente no Estado de São Paulo, caso ele seja morador do Estado de São Paulo. Se nós percebermos que o comprovante de residência dele é de São Paulo, mas no RG eu tenho SSP/PE de Pernambuco, é interessante fazer a pesquisa de certidões lá em Pernambuco, que é a origem dele. Porque às vezes ele tem negócios lá e aqui. Ah, mas lá ele tem uma execução de R$500 mil que derruba a venda, mas em São Paulo ele está limpinho, então vamos assinar o contrato? Isso é imperícia. Pesquisar o Brasil inteiro também eu acho que é um excesso. Então a gente tem que ter um equilíbrio do que é aceitável, sim ou não. Então se os documentos me deram indícios para dar uma volta a mais,
vamos dar uma volta a mais dentro do que informações que a gente recebeu ali a princípio, tá? Se ele tiver uma dívida em Pernambuco e essa dívida foi exposta publicamente numa outra certidão de Protector, que é o Protector, o sistema que a gente emite, pode ser que ali conste esse apontamento. Então a gente sempre faz um cruzamento dessas certidões para eliminar qualquer instabilidade. Mas vamos lá, a primeira certidão é a certidão, verifica lá, na terceira linha. Certifica e dá fé que, pesquisando os registros de distribuições de ações cíveis, família e sucessões, falências, concordatas, recuperações judiciais e extrajudiciais, execuções fiscais e juizados especiais cíveis anteriores a 15/7/2021, que foi a data da emissão dessa certidão, verificou nada constar como réu barra requerido barra interessado em nome de Kelly Cristina Alves da Silva, RG CPF, conforme indicação constante do pedido de certidão. Certifica ainda que, em razão da inexistência de elementos de identificação pessoal, RG ou CPF na base de dados do distribuidor, verificou constar como réu requerido interessado, em nome de Kelly Cristina Alves da Silva, não qualificadas distribuições abaixo relacionadas, que podem referir-se a homônimos. O que quer dizer homônimo? Nome igual. Pode ser que dentro do estado de São Paulo tenham 2 Vitor Almeida Tito. E quando for colocar no Tribunal de Justiça, aparecem os processos do Vitor que mora em Guarulhos, que não sou eu, mas apareceu aqui. Vou travar a negociação? Não, vi que apareceu 2 de homônimos. Preciso, dependendo da natureza desse processo, se oferece risco para nossa compra e venda sim ou não, eu preciso ligar para Kelly Cristina, falar: Kelly, apareceram 2 processos, Guarulhos e Ribeirão Preto, e fico em silêncio, deixa ela falar. Guarulhos? Não tenho conhecimento, mas do que se trata? Vamos ouvir essa história e ir gerando fundamento e confiança, sim ou não. Se realmente esse assunto é de responsabilidade da Kelly, dependendo do processo, pode ser que a venda avance ou não, tá? Mas aqui no nome, na pesquisa inicial, não tem, mas o Tribunal de Justiça está se resguardando e oferecendo os homônimos também. Então pode ser que esses processos que apareceram nem seja da Kelly, tá? Vamos para o próximo passo. Guarulhos está escrito embaixo. Está dizendo que é em Guarulhos porque esse processo foi distribuído lá em Guarulhos. E o que é interessante a gente saber é que quando a gente olha a natureza da ação, a gente já sabe se envolve patrimônio ou não. Se pode bloquear o imóvel ou não. Então vamos lá, Foro de Guarulhos, segunda vara civil, processo número X. Ação, 2 pontos na segunda linha. Procedimento comum civil, assunto guarda. Data 19/4/2001, requerente Edelson Alves da Silva. O Edelson está processando a Kelly porque ele quer a guarda de um filho. Se fosse o contrário, também seria um risco, porque o processo de guarda envolve um filho, que é um herdeiro. Então, se vou vender o imóvel, será que o meu herdeiro não tem que ter ciência? Então, a gente tem que levantar uma antena diferente. Estou explicando para vocês para gerar conhecimento, porque esse é um filtro e um foco do administrativo, mas que é necessário, tá? Se é uma execução de título extrajudicial, se é um cheque de 200, 300 mil que virou uma execução, tudo tem um fundamento, tá? Lembrando que existe perante os bancos uma liberdade de que os vendedores possuam até 10%, somando marido e mulher, caso seja, até 10% de restrição com base no valor do imóvel. Então, se a gente está vendendo um imóvel de 700 mil reais, somando as restrições do esposo e da esposa, não pode passar de 70 mil, nesse exemplo. Ah, mas eu verifiquei que essa ação é 20 mil, essa execução.
E tem mais um protesto de 30 mil de um negocinho. Deu 50 mil, o valor da operação é 700 mil. A gente vai olhar com cuidado, mas já temos uma chance de prosseguir. Mas vamos analisar os outros processos, tá? Se foge da nossa alçada, temos um escritório de advocacia contratado que está tracionando aos poucos o nosso processo, que tem até 48 horas para responder a gente. Então entenda que se a gente precisar se apoiar no advogado de fora para analisar se aquilo é um risco para o nosso cliente comprador, até 48 horas eles possuem para responder, tá? Se fugir da nossa alçada de conhecimento, a gente não vai ficar quebrando a cabeça, a gente vai se apoiar naquilo que a gente já tem contratado, tá bom? E Ribeirão Preto, embaixo, Fórum de Ribeirão Preto, Vara da Infância e Juventude do Idoso, o processo número X de 97, ação guarda, 97 já completou 18 anos, 10, 20 já. Então é uma ação de guarda que o filho já é maior. Então a gente vai interpretando tudo isso para ver se é um risco ou não, tá? Mas não custa nada ligar para a Kelly e falar assim, esse processo de guarda de Guarulhos, do que se refere? Eu já posso perguntar direto, para ver como que ela vai responder. Falar, não tenho conhecimento, nem filho eu tenho. Sou solteira. Certidão de nascimento, não de casamento. A gente vai cruzando as questões para gerar segurança. Nesse caso, nós emitimos as certidões e já encaminhamos para ela. Ó, que apareceu esse E o que ela disse? homônimo. Não é dela. Então, e aí se é um homônimo, se é uma mesma pessoa que tem o nome Kelly Cristina Alves da Silva, querendo ou não, não é um nome tão estranho. É um nome que tem grande chance de se repetir. Tem uma Kelly em Guarulhos e pode ser que tenha uma Kelly em Ribeirão Preto com o mesmo sobrenome. E vai constar, né? Então, Ribeirão Preto, a mesma coisa. Ação guarda assunto, sessão civil, data de 97, e a requerente é Neuza Ambrósio. Veja que de Guarulhos, o requerente, que é o autor da ação, é Edelson Alves da Silva. E embaixo, em Ribeirão Preto, é Neuza Ambrósio Martimiano. Ou seja, tudo indica que são 3 Kellys. A nossa, a de Guarulhos e a de Ribeirão Preto. Mas tudo isso é com base em interpretação. Se a interpretação exigir ferramentas que a gente não tem, vai para o escritório de advocacia. Ponto. É assim que a gente trabalha. Tá bom? Pode falar. Para não ter ninguém igual. Toda Kelly é Cristina, é verdade. Confronta. Mas o Tribunal de Justiça, ele quer eximir toda a responsabilidade dele no futuro de que a operação deu errado porque a certidão saiu errada. Então ele vai colocar tudo que ele puder, tá? O que é interessante vocês saberem? É interessante vocês saberem que se o seu cliente vendedor tem empresas, o futuro de uma dívida da empresa é atingir os bens dos sócios por uma nomenclatura jurídica de uma ação chamada desconsideração da personalidade jurídica, que é um pedido que o advogado faz. Imagina que eu tenho uma dívida de 500 mil em nome da Almeida Tito e não pago a dívida como empresa. O advogado do meu credor, para quem eu devo, tentou pegar dinheiro da conta do banco, penhorar carro, casa, não achou nada, porque eu dissolvi tudo, vendi tudo, tirei tudo da frente. Ele entra com um pedido para o juiz e fala, excelência, por gentileza, solicito a desconsideração da personalidade jurídica. O que ele está dizendo? Quebrando o nome da empresa para atingir meus bens pessoais. Ah, mas eu estrategicamente coloquei tudo no nome da minha filha e da minha esposa para eu não constar. Dá para descobrir. Dá para emitir certidão pro ofício, pega o nome da esposa, da filha, prova para o juiz que foi feito isso e etc. Dá para descobrir. Então, às vezes, se o seu cliente vendedor é participante de quadro societário, a gente descobre por uma pesquisa do Protector, que é essencial na compra e venda. Se ele participa de empresa, eu preciso emitir todas essas certidões em nome da empresa também. Para evitar que uma empresa possua uma execução que pode recair futuramente nesse imóvel e o seu comprador ser prejudicado. Então, a gente precisa eliminar todas as possibilidades de ações que estejam em andamento
e que futuramente possam respingar nessa matrícula desse imóvel que a gente está vendendo. Tá bom? Só um parênteses rápido. Então, se tiver participação em empresa, pode ser que a sua operação de compra e venda demore um pouco mais, porque vai dobrar ou triplicar, ou se ele participa de 10 empresas, vão ser 200 certidões. Vai demorar um pouco mais. Após a venda do imóvel, quanto tempo uma ação dessa consegue repercutir em cima dessa venda? O que acontece? Se você verificar, essa certidão ela tem data de emissão. A matrícula tem data, hora, minuto e segundos. O que acontece? Se a ação foi distribuída um dia depois da compra e venda, o seu comprador está liberado de qualquer responsabilidade que respingar nele. Por quê? Porque a escritura ou instrumento particular está com data e assinatura um dia antes da distribuição da ação. O juiz vai conflitar a responsabilidade comparando datas. Tá? Então, não assinou, tá limpo, tá tranquilo. Tá? Ah, mas será que a escritura pública? A escritura pública gera mais força, mas se eu apresentar um instrumento particular, comprovante de pagamento do sinal, um dia antes da distribuição da ação, a negociação está resguardada. Porque o nosso comprador é um terceiro de boa-fé, ele não tem nada a ver com essa dívida do vendedor. Então, o que a gente pode perceber nessa primeira captação, no momento de conhecer esse 50% do nosso inimigo, é quando ele vem com muita pressa para vender, eu preciso vender para ontem, corre, me ajuda, tira 300 mil do preço, fala, não, vamos sim. Vai caminhando naquela linha. Ontem eu recebi um cliente na mesa com uma conversa fiada de atalhos. Se você precisar e se você deve R$ 1.000.000, por 100 mil eu limpo o seu nome. Contando uma história e ria alto, eu só aprendendo com ele. Eu gostei até. Ah, mas se você precisar de um crédito do BNDES, se você não conseguir, você precisa comprar um equipamento para sua empresa e não quer pagar ICMS, eu compro por uma associação que a gente tem. Só atalho, só querendo pegar atalho. Se eu tenho R$ 1.000.000 de dívida, eu sujei meu nome porque eu fui incapaz de cumprir com as minhas obrigações, eu tenho que pagar esse 1 milhão. Agora o que eu devo de 1 milhão, vou pagar 100 mil só para limpar o meu nome e recuperar a sua vida financeira. É tão bonito quando fala. Eu fico ouvindo aquela história, meu Deus do céu. Porque tem um senador por trás, lá em Brasília, estamos abrindo um banco, quero alugar uma sala. Aí começa com aquela conversa fiada, eu já quero sair correndo pela janela. Mas o que acontece? Cuidado nessas entrevistas iniciais quando o cliente está com muita pressa. Porque uma compra e venda, ela flui naturalmente. Às vezes ele precisa, imagina que eu preciso injetar 150 mil reais aqui na Almeida Tito para não quebrar a empresa. Eu tenho um imóvel de 800 mil, eu aceito um desconto de 200 pau, porque eu pego 150, injeto aqui, compro um outro e tá tudo certo. Tudo depende da história que ele vai contar. E quando você presenciar alguma história de instabilidade, pressa, olha, eu senti, eu percebi, negócio, eu vou transacionar com esse cliente, eu tenho 3 passos atrás, 3 pés atrás, não um só. Então, essa ela está nas observações da ficha de cadastro da compra e venda, senta com quem faz pesquisa e compartilha isso. Se é um assunto mais cabeludo, a gente senta juntos e vamos compartilhando, porque tudo é aprendizado. A gente aprende o tempo todo. Tá? Então, é mais ou menos isso. Então, se o processo ele foi distribuído após a compra e venda, está liberado. Tá? E a certidão ia estar limpa. Muitas vezes aparece em certidão de execução fiscal. Já adianto que certidão de execução fiscal, às vezes é um IPTU que não pagou. Às vezes é uma dívida pequena e não vai ter problema perante a operação, mas cada caso é um caso diferente. Tem cliente que deve mundos e fundos e na visita fala assim, tá tudo certo com o meu nome. Pode avançar tranquilo, não tem nenhum apontamento, nenhum impedimento. Pode prosseguir. Aí quando chega aqui tem um monte de coisa. Tudo depende, tá? Certidão número 2 do contrato. Certidão do distribuidor cível, pedido de falência concordata, recuperações judiciais e extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que está sendo pesquisado? Se essa pessoa, porque eu posso ter um empresário individual
ou eu posso ter um CNPJ, que ele participa, que está em falência. E se está falindo é porque não cumpriu as obrigações, e se não cumpriu as obrigações, pode ser que aquela ação recaia sobre aquele imóvel que a gente está vendendo. Então tudo é passível de investigação. A Kelly Cristina Alves da Silva, que é a segunda folha das certidões, mostra pra gente que nada consta, tá? Aqui embaixo do nome dela está escrito: esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor ou autora. São apontados os efeitos com situação em tramitação, já cadastrados no sistema informatizado referente a todas as comarcas, foros regionais e distritais do estado de São Paulo. Às vezes ele aponta assim, não, na certidão só quando é réu. Na pesquisa inicial aparece quando é autor e réu. Tá? Então aqui só vai aparecer se ele é um executado, um réu, um devedor. Tá bom? Não vai aparecer os processos em que ele é autor. Às vezes a gente faz uma pesquisa inicial para o processo de locação e na pesquisa, que não é certidão, é uma pesquisa, aparece 30 processos. Mas aí a gente identifica que nos 30 processos o cliente é autor. É ele cobrando alguém. Então não tem impedimento em fazer o negócio com esse cliente. Tá? Terceira certidão. Certidão do distribuidor da Justiça Federal do Estado de São Paulo. Terceira certidão. Tá no verso, tá? Porque imprimiu frente e verso para ficar mais objetivo. O que a gente olha rapidamente? Não consta. No nosso procedimento de rotina, eu vou no não consta. E se consta o que consta, se eu consigo interpretar, eu vou mandar para o escritório. É passo a passo. Não tem essa, não consta. Não tem essa, né? É mais rápido. Então, a certidão de distribuição da Justiça Federal de primeiro grau, ela vai justificar algum processo contra a União. O que é a União? É o país. Ou contra algum órgão federal. Tá? Porque se ele não declarou imposto de renda, pode ser que isso vire uma ação judicial federal e vai constar aqui. E tudo isso vai precisar se a gente vai ir a mais fundo nesses processos ou não. Tá bom? Então a certidão de distribuição federal. A quarta certidão é a certidão que derruba negócio. Tá? Essa quarta certidão derruba negócio, que é a certidão negativa de ações trabalhistas. Ele não precisa participar de empresa ou ser empresário para ter uma ação trabalhista, porque uma empregada doméstica já pode processar e ele ter uma ação trabalhista na pessoa física. Tá? Então aqui, graças a Deus, a Kelly não tem ação trabalhista. Quando a gente vê o nada consta, vai caminhando bonitinho rumo à assinatura do contrato. Tá? A ação trabalhista, ela derruba a negociação porque é o processo mais rápido. Esse princípio que eu expliquei para vocês da desconsideração da personalidade jurídica é um processo cível que demora um tempão, que precisa cumprir um monte de requisitos para que o juiz conceda a quebra no nome da empresa para acessar os bens do sócio. São diversos requisitos, que não vem ao caso a gente saber de tudo isso, mas o que importa para a gente é que foi desconsiderado. Na ação trabalhista é mais rápido, porque o direito do empregado ele é muito grande, é muito forte perante o ordenamento jurídico, pelo um princípio chamado hipossuficiência, ou seja, a empresa é mais forte que o empregado, logo ele merece mais atenção, mais velocidade, o salário é título alimentar, ele precisa viver e por aí vai, então as ações trabalhistas elas correm mais rápido. Então, sempre que aparecer uma ação trabalhista, a gente só precisa saber o seguinte: se houve um acordo, foi homologado. Está em cumprimento? Se está em cumprimento, tem um risco dele não cumprir e a ação voltar ao seu exercício natural. Se ela está encerrada, mas não deu baixa e etc. Tudo isso a gente tem que analisar. Existem certidões de distribuição que às vezes vão constar processos, tá? Estou até falando agora um pouco mais para a parte administrativa. A gente vai identificar processos, porque o processo ele só sai dessa certidão se quando o advogado que ganhou a causa entra com uma petição final
naquela vara, naquele cartório, solicitando a extinção do processo. Alguns cartórios, por proatividade, que é aquela primeira, segunda vara civil, terceira vara civil, tem cartórios, tem varas que trabalham na proatividade. Não precisa receber o pedido do advogado para extinguir o processo. Eles mesmos, vê que terminou, transitou em julgado, acabou o processo, eles vão e fazem a extinção daquela ação. Só sai daqui dessa pesquisa se extinguir. Então corremos o risco de constar um processo, mas ele não estar extinto, ou pode ser que ele esteja extinto, quando você for pesquisar vai estar escrito arquivado definitivamente, arquivado é uma coisa, extinto é outra. Então se o processo terminou, o cliente ganhou, não deve nada, e ele continua ativo, o advogado não pediu a extinção e ele continua constando nas pesquisas. Então se você é alvo de alguma ação e ganhou um processo, pede para o advogado, doutor, o senhor já pediu a extinção do processo para que não conste nas pesquisas? Acabou, que aí sai da frente. Então nem sempre se constar processo na certidão vai ser um impedimento, precisa de interpretação, ok? Então entenderam por que a ação trabalhista é a mais breve, porque o credor, o trabalhador, o funcionário tem mais atenção pela hipossuficiência. Então apareceu ação trabalhista, para tudo, para analisar do que se trata. Certidão negativa de débitos trabalhistas. Essa certidão ela vai abranger mais o espaço de território nacional. E aqui, quando ele tem uma dívida trabalhista e não paga, além de ter ação distribuída, ele vai ter um cadastro como devedor trabalhista a nível nacional. Então, além dele não ter pago aquele processo, às vezes era uma filial que tinha em todos os estados e etc. Além dele não pagar, ele é cadastrado num rol de devedores trabalhistas a nível nacional, tá? Essa aqui é uma certidão que complementa da ação trabalhista para que a gente tenha mais segurança. A certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT expedida pelo TST, que é a anterior. A próxima, certidão negativa de tributos federais. Tá? A certidão negativa de tributos federais são tributos federais. Por exemplo, recolhimento de imposto de renda. Além de virar uma ação federal, tem um cadastro negativo na Receita Federal. Isso vai constar nessa certidão. Tá? Às vezes aparece uma ação... às vezes o cliente não recolheu o imposto de renda, ele vai constar em 2 ou 3 pesquisas, 2 ou 3 certidões sobre o mesmo processo, que é muito simples. Às vezes ele não recolheu o imposto de renda, não declarou o imposto de renda, não recolheu as guias necessárias em 2019, porque o contador vacilou, deixou passar, ou ele não cuidou disso, e gerou um apontamento. E esse apontamento na Receita Federal também impede o avanço da negociação. Se nós formos imperitos, nós podemos assinar o contrato e prosseguir. Mas se for por banco, por financiamento ou à vista no cartório, um dos dois vai segurar a operação porque essa certidão está positiva. E se é imposto de renda, às vezes você vê uma certidão, um apontamento, você fala, puxa, vou perder o negócio. Às vezes ele é só ir lá. Se é de Barueri, a delegacia da Receita Federal fica ali onde era o Walmart, agora é Grupo Big, vira à direita no Sam's Club, a delegacia da Receita é ali do lado do prédio onde era a Zump, na Tucunaré. É só o cliente agendar um horário, ir lá sentar na mesa do atendente e pedir um parcelamento daquela dívida ou quitar 2 dias do pagamento da baixa e essa certidão sai negativa com efeito positivo e a gente pode avançar. Tá? Ah, mas é uma dívida de 100 mil reais. Ele pode parcelar em 60 vezes, pagar a primeira. Quando ele pagar a primeira, dá baixa e a certidão sai e a gente avança. Se ele vai pagar as outras, o que vai resguardar para a gente futuramente. Imagina que o nosso comprador, daqui 3 anos, recebe uma intimação na casa que a gente vendeu dizendo: ah, vocês venderam um imóvel com problema para a gente. Eu vou processar vocês e não quero saber. Qual que é a nossa segurança de arquivo, de banco de dados? Ter as certidões com data de emissão. Ele vai processar a gente, se o nosso argumento amigável não for suficiente, e quando o nosso advogado for nos defender, vai juntar no processo mostrando para o juiz que quando fizemos a intermediação,
o imóvel estava totalmente livre e desembaraçado de qualquer dívida, ônus e impedimentos, conforme justifica, excelência, as certidões anexas a essa petição. É isso que o advogado vai fazer. Então nós precisamos das certidões com data e horário de emissão para que futuramente a gente possa se defender. Nunca aconteceu, tá? Tivemos alguns problemas num condomínio em Itapevi, mas foi por negociação particular do proprietário com um amigo e etc. Mas nesse fundamento que a gente está fazendo aqui, nunca tivemos problema, porque quando a gente encontra um processo, a gente vai até o final e assim sim, não, não. Se tem risco, o comprador não vai comprar. Por mais que a comissão seja excelente e por aí vai. Próxima. Certidão negativa de dívida ativa estadual. Essa é uma dívida ativa estadual. Vocês sabem que existem impostos e taxas municipais, como IPTU, ISS. Existem impostos de competência estadual, como o ICMS, porque se ele tem empresa, opera ali como pessoa física, ele tem que recolher o ICMS. E o ICMS é estadual. Se ele não recolher, o Estado vai processar ele. Se o Estado processar ele, vai aparecer nessa certidão. O Estado é o credor, é quem tem direito de receber aquilo que não foi recebido. Ou quem entra com uma ação, que é o autor do processo da execução, é o credor daquela obrigação. O que vocês precisam entender para fechar o assunto? Que se aquele cliente que está vendendo não cumprir com as suas obrigações, não pagar as suas dívidas, aquele imóvel que faz parte do patrimônio dele é a garantia do credor de que ele pode receber um dia. Então, se ele vende esse imóvel após a distribuição da ação, ele pode ser penalizado com uma ação chamada fraude contra credores. Ele está fraudando os credores. Por isso que as datas são muito importantes. Porque o que eu posso fazer? Imagina que eu devo 500 mil reais para a Dalva. Não paguei, dei um cheque para ela, voltou. Tentamos no amigável, o advogado dela me notificou extrajudicialmente. Eu não cumpri o pagamento. E eu sou esperto e sei que ela não está brincando e o próximo passo dela é entrar com uma execução contra mim. Execução de título extrajudicial, porque tem base o cheque. O que eu vou fazer? Thaís, corre, vende meu imóvel para ontem. Preciso passar a escritura até sexta-feira. Vou correr para tentar vender esse imóvel antes da data da distribuição da ação que ela vai colocar contra mim. É possível? É possível. Estratégia de advogado que protege o cliente que está devendo. É possível o cliente aparecer na terça, visitar, comprar, vender, aceitar a proposta, rodar contrato, passar a escritura na sexta e ela distribuir a ação na segunda e o imóvel está livre e desembaraçado porque quem comprou está livre? É possível. As malícias e as brechas são utilizadas para o advogado de defesa e para o autor. E são as datas das certidões e dos contratos que vão resguardar o comprador. Quer falar? Quero, Vitor. Então, eu tava com uma negociação, até você estava falando, eu estava lendo aqui no WhatsApp para mim ter uma ideia aí. A proprietária, o imóvel está no nome ainda, a proprietária comprou da construtora, mas ainda não entrou no processo de financiamento. E o cliente quer comprar esse imóvel. E quando foi tirada as certidões, há uma ação de execução do Santander no valor de 118 mil. Contra ela? É. Só que essa ação, aqui ó, quanto à execução do Santander, a mesma encontra-se provisoriamente suspensa, mas a realidade é que poderá ser reativada a qualquer momento. Então, o comprador não quis fechar a venda, finalizar isso aí, porque o valor da entrada dele, que tem que dar para a proprietária, é um valor um pouco maior do que essa ação. E ele falou assim, ele vai dar esse valor, vai passar para o meu nome, e se ela não quitar essa dívida? Hoje está suspensa, mas se reativar, pode recair na questão do imóvel. Pode ou não isso? A primeira pergunta, por interpretação e experiência, o seu comprador é advogado? Sim.
A segunda, existem duas dúvidas, tá? Primeiro, que pode surgir, mas esse imóvel está em nome da construtora ainda, publicamente falando. Por que eu tenho que emitir as certidões em nome dela? Se ela tem só um instrumento particular. Precisa, porque vai passar uma escritura ou um financiamento e ela vai aparecer nessa transferência. Vai gerar publicidade no ato de duas escrituras em uma, vai passar da construtora para ela e dela para ele. Quando ela nascer, vai aflorar a dívida. E aí ela vai aparecer. Essa é a primeira dúvida. Nesse caso, é uma questão de interpretação. Tá? Se o cliente comprador fosse leigo e não tivesse esse tato, porque esse tato é de alguém que tem conhecimento jurídico ou está com suporte jurídico por trás. Porque um cliente leigo juridicamente não iria tão a fundo de saber que o processo estava suspenso e ainda prever que ele pode voltar à ativa novamente. Se nós encontrássemos isso, a nossa solução seria solicitar uma certidão de objeto e pé. Primeiro, para saber a natureza da ação, para saber o motivo da suspensão e se realmente pode voltar à ativa. Às vezes ele falou que pode voltar à ativa só para ele não fechar o negócio, que ele ficou com medo de alguma instabilidade. Pode ser que volte ativa no futuro? Pode ser. Pode ser que no futuro ela parcela e quite? Pode ser. Pode ser que no futuro ela volte ativa e ela não pague e venha cair sobre os bens e vai mostrar que esse imóvel foi vendido depois da distribuição dessa ação? Tudo pode ser. O que a gente tem que fazer aqui é ser um amortecedor e proteger o nosso cliente comprador, entre aspas, para que lá na frente não recaia um processo sobre a gente. Para falar assim, vocês me venderam um imóvel com problema. Sim, se nós não pesquisamos ou ocultamos alguma informação, a gente pode responder junto naquela ação de indenização, danos morais e materiais, que pode, um imóvel de 500 mil vira 3 milhões. Então, o caso seria tirar essa certidão de objeto. Só que aí você vai depender do cliente. De acordo com o nível de conhecimento dele, ele nem quer ir para a certidão de objeto pé. Ele já quer desistir agora. E está tudo bem. Tudo vai pautar pelo trauma e a insegurança que ele tem. E se ele é advogado, ele já viu imensos, diversos casos. Depois a gente vê. Tá bom. A gente já viveu, esse advogado já viveu diversos casos. E isso vai gerar a experiência dele, o repertório dele e o trauma que ele tem. Ele não teria que se preocupar trauma no bom sentido. Se tivesse, tipo assim, arquivado? Arquivado. Daí não... Mas dependendo da sistemática dele, ele poderia até lá e saber que natureza que é essa ação, mesmo arquivado, pedir uma certidão de objeto e pé para saber que não vai que desarquiva. Eu arquivei porque eu não achei bens. Agora eu achei bens da Daniela, eu peço desarquivamento e retomo a execução. Então essa já é uma esfera jurídica. Depende do ânimo do advogado. Advogado que é bom custa caro. E o advogado que é bom e custa caro, ele vai além do que aquele que custa barato faz. Aquele que custa barato só faz aquilo que o juiz vai pedindo, vai tocando o processo, mas não tem uma vontade a mais de falar assim, deixa eu dar uma olhadinha na certidão dos filhos e do esposo da Daniele para ver se ela não ocultou o patrimônio. Isso depende do advogado, sabe? Que vai vasculhar, vai cavocar. Também que tá é que a gente nunca sabe, né? Eu preciso vender para quitar essa dívida. Você garante que você precisa vender para quitar? Então emite o boleto, eu pago de sinal o boleto. Faz isso. Não, porque não é bem assim, eu vou parcelar, vou pedir um desconto, aí já caiu por terra. Entendi. Mas o meu sinal é menor. Poderia ser uma solução. Mas meu sinal é menor do que o boleto. Emite um boleto parcial no valor de 70 mil, que é o valor do sinal. Deixa 30 dos 100 mil da dívida em aberto, que eu já vou cair na malha dos 10% de risco e posso fechar o negócio. Tudo depende. Cada caso é um caso. Dentro dessa negociação, eu participei de uma bem parecida. Eu vi que ela citou que a entrada era maior que a dívida. E como as duas partes estavam com interesses iguais, tanto o vendedor quanto o comprador, aí foi feita aquela... Você até citou na palestra anterior, eles foram até o banco de antemão, levantaram e tal, pagou e a negociação... Nós trabalhamos nessa linha num processo de intervenir, no processo de saldo devedor em andamento de um financiamento quando tem a compra e venda à vista. Tá? Você tem um cliente que vai comprar um imóvel de 800 mil reais à vista e esse imóvel possui um saldo devedor de financiamento em andamento de 200 mil. E o seu cliente vai pagar à vista. O que a gente faz? Coloca um sinal de 200 mil que vai se materializar pela quitação do saldo devedor. Então a gente emite o boleto do banco
e passa direto para o comprador pagar, para não correr o risco do comprador receber, do vendedor receber esse dinheiro, gastar o dinheiro, ou tem uma ação que vai lá e penhora esse valor e ele não consegue pagar a dívida e tem um problema criado. Nessa minha negociação estavam tão coniventes que foram juntos ao banco. Perfeito. Puxou, pagou. Mas depende da intermediação, do alinhamento, de falar a verdade, de explicar o passo a passo e tudo mais. Será que é só essa dívida? Já verificamos todas as certidões e só tem esse ponto para resolver. Ótimo, porque justificam as certidões e por aí vai. Então a certidão negativa estadual nós emitimos raramente, encontramos algum apontamento, tá, na estadual, mas a gente emite para cumprir a nossa função. Certidão negativa de SPC e Serasa. Essa negativa de SPC e Serasa é uma certidão que eu não sei se está aqui, está, que é o Protector, é o nosso sistema que a gente pesquisa, tá? Aqui aparece todos os protestos, todas as acusações, quantas pessoas pesquisaram esse cliente nos últimos dias, telefone fixo, endereço desse cliente, aparece tudo, tá? Em nome da Kelly Cristina Alves da Silva. A Kelly mora no Parque Barueri? Morava no Parque Barueri? Quem vendeu para Kelly? Você lembra onde ela mora? Não lembra não? Tá, porque aqui tá mostrando que ela mora no Parque Barueri, que é o número 77. É da proprietária. Perfeito. Da Kelly, não para a Kelly. Tá certo. Então aqui vocês veem nessa pesquisa Gold pessoa física, essa pesquisa Gold é a mais cara e a mais completa que tem no nosso sistema. Então na locação a gente faz uma pesquisa Protector diferente da compra e venda, tá? Não que o locatário não mereça esse suporte, aqui não tem necessidade de ir tão a fundo na locação. Então aqui você percebe, aparece participação nas empresas, registro de inadimplência, protestos, ações. Aqui essas ações são essas mesmas certidões em que a gente está emitindo. Então eu tenho uma dupla checagem. Se o processo não aparecer aqui, não aparecer na ação, tá beleza. Se aparecer na ação, não aparecer aqui, eu preciso questionar o Protector. Se aparecer nos dois, eu paro tudo, porque cruzou. Eu já vou parar na própria certidão. Isso aqui é mais um complemento para a gente checar de novo. Cheque sem fundos, consultas realizadas, informações do Poder Judiciário, renda presumida, registro de cheques a lojistas, limite de crédito sugerido, cheque contra a ordem em outras ocorrências, contra a ordem, documento diferente do consultado. Então, aí tem o score do cliente, tem um monte de coisas envolvidas para eliminar os nossos riscos. Então essa pesquisa ela é mais uma última checagem, um último checklist para eliminar qualquer risco. Tem um valor mediano? Hã? Tem um valor mediano. Da renda, que ela comprovou, né, para o mercado financeiro. Né? A última aqui é a certidão de nascimento. Ah, sim. Tá. A gente pode deixar na minuta fixa a certidão de nascimento ou casamento. Porque se é solteira, é nascimento. Se for casado, manda o casado. Hã? Barra divórcio, né? Vai ter uma verbação. Certidões dos imóveis. Eu não sei porque está no plural. Depois verifica, por favor. Certidão de inteiro teor da ficha da matrícula atualizada expedido pelo cartório de registro de imóveis competente, que é a cidade de Barueri, relativa aos imóveis ora transacionados. Deve estar em imóveis no plural, acredito eu, por emprestar essa minuta de alguma compra e venda que teve permuta. Então teve 2 imóveis envolvidos, por isso está no plural. Só ajustar depois, por favor. A matrícula atualizada é um documento que nós já vimos nos nossos treinamentos anteriores. Entendemos o que é e por que é. Então a gente tem que atualizar ela também dentro do rol de certidões. Certidão negativa de tributos municipais relativa aos imóveis ora transacionados. Certidão negativa de tributos municipais. É IPTU. Tá? Poderia ser certidão negativa de IPTU. Mas como é um contrato, está com base jurídica, fica mais completo assim. Mas a gente vai entrar no site da prefeitura, com o IPTU do imóvel que o cliente enviou, a inscrição municipal, e vou verificar se ele tem débito sim ou não de IPTU. Dos imóveis é porque é uma garagem
Uau! Muito bom. Perfeito! Olha que legal. Nessa minuta, na cláusula primeira, existe a qualificação de 2 matrículas. Porque nesse condomínio que foi vendido, que é o Mônaco Betaville, eles vendem um apartamento com 1 vaga de garagem ou sem vaga de garagem e a vaga é vendida com escritura à parte. Então, quando for se vendesse à vista, pode ser que seriam 2 escrituras. Uma para a vaga e uma para a unidade. Por isso que é dos imóveis. Então, a minuta está perfeita. Parabéns. Não, é vaga própria. Ninguém para na sua vaga. Só uma curiosidade, velho. E se o cara vender um apartamento e quiser ficar com a garagem? Está na proposta. É possível. Ah, mas aí eu encontrei um comprador que não tem carro e quer pagar mais barato porque não tem carro, compra sem vaga. No Alto da Mata, o Alto da Mata, se eu não me engano, no começo do empreendimento, porque lá é um caos para visitantes, tinha compra e venda de vagas individuais. Então você ia lá, vendia a vaga por 70 mil, passava a escritura da vaga e comprava aquela vaga fixa. Não participa do sorteio, porque pode ter vagas fixas e rotativas. Imagina que você tem uma rotativa e uma fixa. A fixa não participa do sorteio. A rotativa vai participar. Porque a fixa é sua e ninguém para lá. Investimento. Pode ser que no lançamento vendeu as vagas individuais a 30 mil, o cara é visionário, sabe que daqui a um tempo vai valer 80 mil cada uma, ele compra 10 vagas. Deixa no nome dele, depois ele vai vendendo devagar. Então a negativa de tributos municipais é a certidão de IPTU, ok? 12. Certidão negativa de débitos condominiais. O que é interessante? Vou dar um toque para vocês, o toque para gerar velocidade na venda. Quando você encaminhar a relação de documentos para o seu proprietário, o vendedor, para encaminhar para o jurídico para rodar o contrato, já fala para ele, o senhor já pode formalizar, por gentileza, o pedido para a administradora do condomínio para emitir a CND do condomínio? Existem 2 tipos de CND de condomínios em algumas administradoras. A primeira CND é só uma consulta de débitos. A gente precisa de uma CND específica para compra e venda, que vai vir uma certidão num formato específico, assinado pelo síndico. Tem que ser assinada pelo síndico, senão não tem validade. Se eu recebi a CND a princípio da administradora, sem assinatura do síndico, eles informaram que demora 5 dias para o síndico assinar, mas ela já está negativa, eu posso avançar com o processo. Só preciso receber assinada pelo síndico para arquivar. Então, quando você for fazer essa visita, fechei negócio, proposta aceita, proprietário, está me enviando o documento hoje, já chama a administradora e pede uma CND do condomínio para compra e venda. Já dá esse gatilho, esse time para que ele seja breve, porque essa certidão demora 5 dias, às vezes, para ficar pronta. Tá? E às vezes o seu negócio podia sair em 2 dias, a gente poderia ter se antecipado, agora está tudo pronto, só esperando a certidão negativa. Enquanto o cliente não assina contrato, ele não se vincula. Se ele não se vinculou, ele pode comprar outro imóvel a qualquer momento. E a gente perder a operação. Tá? É interessante também que se o proprietário está fora do país, está demorando, o procurador é senhorzinho de idade, mas eles são tudo velhinho, não sei o quê, cada caso é um caso diferente. Eu posso ligar no administrador do proprietário solicitando a CND de compra e venda para que ele só dê um ciente por escrito. Eu mando o e-mail, copio o proprietário, se o administrador autorizar, e ele só manda assim, ciente pode emitir. Aí ele não precisa, às vezes ele não sabe como escrever o texto, como pedir, não tem tempo para parar para fazer, só manda um ciente. Tá tudo certo. A gente pode se antecipar em alguns casos, mas cada caso vai ser um caso diferente. Beleza? Parágrafo 2º. O promitente vendedor declara a existência das ações de execução fiscal ajuizadas pelo município do Guarujá. As certidões não são as mesmas, né? Não. Por isso. Eram 40 páginas. 40 páginas? Então, emitiam certidões de um outro caso da minuta, porque senão na certidão de distribuição civil teria aparecido esse processo do Guarujá. Pode falar. Só pontuando sobre esse caso, eu não ia falar não, mas tem tudo a ver com o que você explicou. Esse contrato específico foi o próprio vendedor que fez questão, foi ele que redigiu esses próximos parágrafos até o 5º, informar desses débitos. Ele nem esperou apontar nas certidões. Uau. Ele fez questão,
ainda fez validar que ele tinha outros imóveis que pudessem Garantir a dívida. caso houvesse problema. E foi justamente dívida de IPTU. Perfeito. O que acontece? Uma ideia que ele deu. Por isso que é muito bom, obrigado. Vocês participarem e perguntarem, porque aqui ele me deu um novo insight que é importante. Às vezes você tem uma venda de um imóvel e esse vendedor aparece em um processo de R$1 milhão, uma execução que trava e que proíbe o avanço dessa operação. Existem algumas chances desse negócio não cair, que é emitir a certidão de objeto e pé e entender a natureza do processo. Ou esse vendedor, você sabe que ele possui 20 milhões em patrimônio. Você sabe que você está vendendo esse de 900 mil, mas você sabe que ele tem aquele outro da cidade. Então você já sabe que ele tem patrimônio suficiente. O que eu preciso? Do imposto de renda dele ou das matrículas desses outros imóveis? Porque eu vou chamar o meu comprador e falar assim, olha, tá vendo essa dívida de 1 milhão que está no nome dele? A gente fez a pesquisa e ele tem essas 10 matrículas atualizadas desses imóveis que são passíveis para garantir. Ele está discutindo essa dívida de 1 milhão, porque ele acha que ele deve 200 mil. O processo está contra ele de 1 milhão, sim, mas ele acha que deve 200 mil. Então ele vai discutir no judiciário, ele não vai pagar 1 milhão agora só para vender esse imóvel para você, para sair o nome dele do processo. O que a gente fez foi ver que ele tem mais esses outros imóveis que, se forem necessários, vão garantir a dívida desse processo. Então a gente pode prosseguir. Se isso acontecer, abre um parágrafo na minuta para resguardar a intermediação, dizendo ficou certo e ajustado entre as partes que, no ato da assinatura do contrato, foram constatadas uma ação de execução de titularidade judicial no valor de R$1 milhão, mas para comprovar a segurança do negócio, o vendedor apresentou 10 matrículas de imóveis distintos para provar que a dívida está garantida por qualquer outro imóvel que não seja esse. Ponto. Contamos a história, futuramente se falar assim, penhorou o imóvel. Não, mas ele tinha mais 10, por que penhorou esse? A gente consegue se defender. Então a visão jurídica é sempre uma visão de consequência de futuro, e não do que está acontecendo agora. Não, mas só quero fechar agora. Essa é a visão inconsequente, de querer agora. Né? Declara a existência de ações de execução fiscal. Aqui não vou ler até o 5º, porque foi uma questão específica. O que eu não vi aqui nessa minuta, que a gente precisa analisar depois, a gente fala, são certidões, se ele participa de empresa, é que não está aqui. Mas se no Protector aqui, nessa última pesquisa que a gente verificou, que é a pesquisa Gold em nome da Kelly, quer ver? Primeira, na segunda página vai ter o score, tá? Nos últimos 12 meses ela tem 817 pontos, é um bom score. Embaixo do score de 12 meses, a renda presumida, limite de crédito sugerido e a última informação, participações em empresas, tá? Está zerado, não tem participação em empresa. Se tivesse aqui, vamos supor, se ela participa de 3 empresas, está no contrato social, esse contrato social está registrado na JUSESP, é de lá que o Protector vai puxar, que ela participa de 3 empresas. Se a gente vê 3 empresas nessa pesquisa, eu preciso solicitar para ela o CNPJ, mas às vezes já vai constar aqui. Quando participa em empresa, vai constar o nome das 3 empresas e o CNPJ. Com isso em mãos, eu nem preciso da cliente. Eu vou direto emitir todas as certidões em nome da empresa. Então o contrato ele tem que dizer, se possível, adicionar um parágrafo escrevendo que fizemos a pesquisa e a cliente não se enquadra como pessoa jurídica, tá? Vai ter que ela não se enquadra como INSS lá no final, mas não é isso que a gente está dizendo. É só dizer que a gente pesquisou no Protector, não participa de empresa, coloca no contrato para resguardar mais aí a nossa segurança. Tá bom? Acho que eu falei que o Alex me deu uma ideia. Bom, acho que é isso. Quando houver algum processo no nome do cliente, usar outros imóveis. Sim. A questão dos outros imóveis a gente já falou. Então pode ser uma estratégia para não deixar a venda cair. É um assunto bem jurídico esse das certidões, a gente colocou como tema. A partir do próximo treinamento a gente vai ler desde o título, da referência, do porquê, da qualificação dos clientes,
Vamos recapitular rapidamente por que promitente vendedor, por que promitente comprador, a qualificação do imóvel. Nesse exemplo de contrato vai ser bem legal, porque qualificou o imóvel e a vaga de garagem, então vai ser mais completo, para que a gente possa alinhar a frequência de conhecimento, de didática, e quando você ouvir promitente vendedor, matrícula, vaga de garagem escriturada, você já sabe do que se trata, tá? Acho que todo mundo percebeu, a gente encaminhou o convite da nossa festa de 7 anos no grupo. A gente desenhou fazer num sítio, fazer alguma coisa a mais, mas aí demanda muito tempo, a gente está numa correria, para organizar tudo isso fica muito mais difícil, e voltamos à opção, por mais que algumas pessoas já estejam enjoadas, sim ou não, mas não temos na nossa região, quem conhecer avise, quem não conhece vai conhecer, um lugar que seja tão completo quanto aquele na diversidade de pratos, tá? E pelo mesmo preço, às vezes, de churrascarias renomadas e etc. Então vamos ao Boizão Grill. Da última vez o pessoal bebeu um pouco mais, aí voltou correndo, tomou multa e teve alguns pontos de instabilidade. Dessa vez não vai ter mais, porque reservamos um ônibus. Tinha um ônibus e tinha um ônibus executivo. Comparamos e pegamos o executivo com DVD, ar-condicionado, banheiro e tudo mais. Então, no dia 31, geladeira, no dia 31 de agosto de 2021, terça-feira, a gente vai sair daqui de baixo 10 horas, né? 10 ou 10 e meia? 10 e meia? 10 horas, a gente se encontra aqui e desce. A coletiva, a comunidade, a trupe. E a gente pretende chegar lá por volta de meio-dia e vamos sair de lá umas 3h30, 3h30, para voltar, tá bom? Todos estão convidados, até quem não está aqui está convidado, tem uma lista, quem vai ter uma confirmação de presença. Tá, a confirmação de presença está ali, então deixem agendados para que não haja compromisso, a gente possa estar juntos. 7 anos é um momento de virada, fechamento de ciclo. Tá, o número do RG é para pegar a passagem do ônibus, tá? E o seguro de vida. Beleza, gente? Obrigado. Todo mundo entendeu a respeito de certidões. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. Daqui a alguns dias, nós vamos retomar esse treinamento para que vocês, numa frequência de maturidade superior, possam pegar a manha. Beleza? Muito obrigado por tudo.